Fala galera, vim aqui fazer minha crítica sobre Jurassic World Recomeço, então vamos lá. O filme ele tem seus pontos positivos e negativos, então vamos analisar. Vamos começar falando sobre os personagens principais. Temos a Zora Bennett, o Dr. Henry Loomis e o Duncan. Eles são personagens ótimos e legais, mas alguns personagens que eu também gostava era a Nina, uma das personagens que morreram por os espinossauros, mas eu acho que aquele ali era outro espinossauro, não do quarteto espino. E o outro cara que eu me esqueci o nome, só sei que ele foi devorado pelo Quetzalcoatlus, que aquela cena é assombrosa. E o vilãozinho, que eu não gostei muito dele, até que ele é legal, mas ele também já dá pra saber que ele é vilão desde o começo. E sobre a família até que tem alguns personagens que são legais em algumas cenas, mas tem uns que são chatos. Como aquele namorado daquela menina que é insuportável em algumas cenas, mas até que ele é legal, mas ele sempre aparece em piada ruim. Tem uma piada que é horrível desse filme, que é quando ele vai fazer as necessidades dele e aí acontece uma cena horrível que eu odeio, que provavelmente vocês já sabem qual é. Então vamos analisar as espécies de dinossauros. Para começar, vamos falar do Apatossauro que aparece morrendo no começo do filme. Eu só tenho uma coisa para dizer: aquela cena é linda, mas o Apatossauro tá muito grande. Ele não tá em escala com os outros Apatossauros da franquia. Aquilo ali é maior que um Brachiosauro, meu Deus. Eu não duvido ele chegar à metade do tamanho do Titanossauro desse filme. Ele tá enorme. Mas, sem contar o tamanho exagerado dele, a cena é bonita. Mas ele só aparece naquela cena aquele lugar da cidade. Mas vamos analisar outra espécie agora. Um réptil. Sim, eu sei que os pterossauros não são dinossauros, por isso estou chamando de répteis voadores. Aparecem duas espécies do filme. Uma delas é o Pteranodon, mas o Pteranodon desse filme ele é bem pequenininho. Não sei se é um filhote ou uma mutação, só sei que ele é bem pequenininho. Ele aparece na cena daquele, acho que bar, você pode dizer assim, que o Dr. Henry Loomis fica impressionado, parece, vendo o bichinho na gaiola. Mas ele não aparece em muitas cenas. Mas eu acho que aparece um Pteranodon adulto antes da cena do bot, que aparece alguma coisa voando em cima do T-Rex. Ah, também tem o Dunkleosteus, que eu não achei nenhuma imagem boa, então só mencionei o nome dele aqui, que ele apareceu em uma cena que ele foi pescado com um monte de peixe. Mas, pois é, essa é a participação do Dunkleosteus no filme. Esse filme tá tendo muitas espécies mal aproveitadas, hein? Né? E talvez esse confronto apareça na franquia porque é confirmado que existe megalodons vivos na franquia. O próprio Duncan disse quando viu uns dentes de megalodon e perguntou para o vilão secreto se ele queria encarar com um desses. Ele poderia ter aparecido, mas não apareceu. E também temos ele, nosso quarteto espinossauro. Só tá aparecendo esses três porque era da época que achavam que só ia ter o trio. Mas acabou sendo o quarteto. Mas voltando ao assunto. O Espino eu achava que ele ia aparecer mais no filme, só que apareceu só no começo. Uns 5 espinossauros, porque eu acho que apareceu 5. Que era, o quarteto tava dentro d'água e um tava lá de fora, que até que foi o que devorou a Nina. Agora vamos falar do Mosasauro, o líder dos espinossauros. A participação dele nesse filme é ótima. Pena que metade das cenas já apareceram no trailer nos TV Sports. Agora aquele dia de muitos desse filme, a Anquilopes Dolores. A Dolores é muito fofinha, eu adorei a participação dela do filme. Só achei o visual dela muito parecido com os Microceratos do filme Jurassic World Domínio.
Agora vamos para a polêmica desse filme, o Velociraptor, um dos meus dinossauros favoritos. Eu achando que o papel dele ia ser que nem o do Jurassic Park 3, mas quando eu vi a cena dele, a participação dele nesse filme é uma piada. Ele aparece numa cena que o namorado daquela menina tá mijando. Aí aparece a porcaria dos mutadons, esses urubus mutantes matam o Velociraptor, um foge e o mutadon simplesmente leva o Velociraptor e mata ele na maior facilidade. Aí pega e voa pra longe com o corpo do Velociraptor. É uma piada a participação dele. Agora vamos falar desses urubus mutantes. Parece que o diretor desse filme, que é o mesmo diretor do Godzilla, parece que queria criar uma própria versão do Velociraptor pra ele. E criou essa aberração, aí botou ele pra matar um Velociraptor. E também ele ficou substituindo o Velociraptor. Todas as cenas você vê que era pro Velociraptor. Principalmente tem uma cena do trailer que aparece a pata de um Velociraptor. Aí um cara pergunta pro doutor Henry se são raptores, aí o doutor fala que são raptores. Nem isso aí substitui os Velociraptors, eu tenho raiva desse bicho. Agora os titanossauros, todas as cenas do titanossauro eu adorei. Mesmo sendo uma cópia descarada do primeiro Jurassic Park, você vê, você imagina que isso aí é um plágio de Jurassic Park. Esse filme às vezes parece que é um filme que foi feito para ser uma homenagem. Mas voltando ao assunto, o Titanossauro é lindo. Eu adorei a participação dele. Agora mais um bicho mal aproveitado, o Anugnathus. Eu gostei do visual dele, ele é muito fofinho. A cena que ele aparece é tão curta que não dá nem pra perceber, porque ele aparece no meio da vegetação, entrando na caverna, e o bicho ainda é verde. Mas eu adorei o Anugnathus, ele é um ótimo dinossauro. Barra réptil voador. Agora o Quetzalcoatlus, esse aqui foi mais melhor aproveitado do que o Quetzalcoatlus de Dominion. Esse aqui tem uma cena que dá medo, que é uma que ele devora um cara lá. Ele devora o cara ainda vivo, porque ele não tem dente pra mastigar ele. E a cena que vão pegar o DNA do Uba é muito boa, mas infelizmente o trailer e os TV Sports já revelaram a cena toda. Infelizmente. Agora temos ele, o lendário Compsognathus, que mudou de cor, ficou com um vermelho meio acinzentado. A cor até que é legal, mas a participação dele é que nem a de Fallen Kingdom. Aparece como figurante. Ele aparece numa cena que o Dr. Henry Lewis cai do ninho do Quetzalcoatl. Agora nós temos ele, o famoso Tiger. Mas o Tiger T-Rex, não o Tiger Velociraptor. Mas o pessoal também tá chamando ele de Trollcer, eu acho. Mas só sei de uma coisa, ele só aparece na cena do bot. E vou falar, ele teve uma cena que o bot enche de uma vez. Aí quando o bot cai, só em 3 segundos o T-Rex some do nada. Eu ri tanto nessa cena. E teve gente achando que ele ia aparecer mais no filme, ia aparecer dois, mas não. Só apareceu um Tiranossauro Rex e ele só apareceu na cena do bot. E os TV Sports e o trailer mostraram a cena toda. Mas e também nesse filme nós temos uma suposta Titanoboa, aparece só o dorso dela no filme. Mas sinceramente era pra ela ter aparecido mais se fosse uma Titanoboa. Mas se fosse uma Titanoboa, mais uma espécie mal aproveitada. Esse filme tá tendo recordes, hein? E também aparece um bicho parecido a um filme que provavelmente é um Plastiometrix, eu acho. Mas ele aparece numa cena que não dá pra ver. E também eu acho que não tem nenhuma PNG, por isso que eu vim dar um recado aqui com eu mesmo aqui. Mas também temos o Dilophosauro, que também aparece brevemente. Esse filme aqui só tá aparecendo dinossauros brevemente, impressionante. E sim, ele aparece devorando uma carcaça de Parasaurolophus. E foi essa a participação de Dilophosauro e do Parasaurolophus.
O Dilophosaurus leva um susto ao ver o T-Rex deitado. E só. Temos também o Anquilossauro que aparece brevemente. Impressionante o tanto de dinossauros e animais pré-históricos que estão aparecendo brevemente nesse filme. Tá aparecendo Jurassic World Domínio. Pelo menos aí tem um design bonito e interessante. Agora ele, o grande vilão desse filme. A barra de Snickers. Brincadeiras à parte, na verdade é o Distortus Rex. Ou como algumas pessoas chamam, Belugasauro Rex, Alien Rex. Mas sinceramente, esse filme que era pra ser dinossauros virou foi de mutante. Isso no lugar desse mutante e alienígena poderia ser um Acrocantossauro, Carcharodontossauro, qualquer dinossauro, mas não, foi logo isso aí. Mas não sei que vilão é esse que apareceu no começo e no final. Isso é o destino dele, é que nem do Espinossauro de Jurassic Park 3. Ficou vivo até o final, ninguém matou ele. Continua na parte 2, que vou dar minha opinião.